Almirante Antônio Barra Torres, bom dia, é um prazer falar com o senhor, Almirante. Bom dia, Datena. Mais uma vez também um privilégio poder me dirigir aí quem está acompanhando a Bandeirantes para a gente tentar continuar aí tirando dúvidas a respeito dessas questões todas da Covid-19. Bom dia para você. Presidente, a gente tem falado há muito tempo sobre a aprovação de vacina aqui. Não é de hoje nem de ontem, quando houve essa discussão toda. Há muito tempo a gente tem falado sobre a aprovação de vacina pela Anvisa ou não. Até agora, existe algum protocolo de vacina aprovado para vacinação em massa da Anvisa ou não? Não. Até o presente momento, prosseguem os estudos, nenhum protocolo concluído. Quantas vacinas a Anvisa recebeu protocolos para analisar e de onde vêm esses protocolos, de onde vêm essas vacinas? Até o presente momento são 4, e o primeiro foi o da Oxford, chamada Oxford, por causa da universidade inglesa, né, da Universidade de Oxford. Logo depois tivemos da Sinovac ou Coronavac, que é essa que é ligada ao Instituto Butantan. É importante lembrar que a primeira, não é, a da Oxford, ligada ao Instituto Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz, melhor dizendo. Aí depois, em terceiro, veio a da Pfizer e BioNTech, e Estados Unidos, e esse outro consórcio da BioNTech da Alemanha. E temos também a última que chegou, que foi a da divisão Janssen, que é uma divisão da Johnson & Johnson, também americana. São essas 4 que estão aí desde já algum tempo, né? Estamos com essas 4 em andamento. O senhor tem que estar ao lado da ciência quando o senhor decide alguma coisa com os seus pares da Anvisa, porque é uma equipe, não é o senhor só, não é? É uma equipe toda de cientistas que aprovam ou não aprova determinado medicamento, determinada vacina. Alguma dessas vacinas está sendo usada nos seus países de origem como aplicação de proteção ao próprio país? Alguma dessas vacinas está sendo aplicada em massa ou está sendo aplicada para proteger alguém em alguns dos seus países de origem ou não? Nós tivemos alguma informação aqui, alguma notícia a respeito da própria Coronavac no uso emergencial na China. Tivemos essa informação aqui, sim. Mas é algo que, digamos, é uma informação adicional ao nosso trabalho focado nos protocolos que estão aqui conosco. Então, confesso a você que eu não posso te dar assim, um peso, uma certeza de 100% em relação a essa questão. Mas, salvo melhor juízo, já tivemos essa notificação aqui, sim, mas o uso emergencial é diferente do que está acontecendo conosco aqui. Nós estamos fazendo o protocolo, que seria o protocolo de análise de rotina, obviamente, buscando um tempo mais curto, mas não com o foco do uso emergencial. O uso emergencial é uma categoria de uso que não é a que está em tela aqui conosco. O uso emergencial na China, ele abrange que quantidade de pessoas? O regime chinês é um regime fechado, é difícil saber, mas o senhor tem ideia de quantas pessoas foram vacinadas de forma emergencialmente com a Coronavac na China? Não, Datena, essa informação eu pessoalmente aqui não tenho. Pode até ser que a diretoria número 2, né, aqui são 5 diretorias, são 5 diretores, e a minha diretoria, que é a número 1, ela é praticamente 80%, 90% focada em gestão interna. Então, temos aqui setores de pessoal, setores de logística, de comunicação, dessa natureza. As demais têm atribuições mais técnicas, e a que está com o desenvolvimento vacinal é a número 2, da diretora Alessandra Soares, estava, inclusive, ontem ao meu lado nas entrevistas do dia de ontem. Então, é até possível, acredito sim, que eles tenham esse número lá, mas eu aqui realmente de pronto, como é uma coisa que foge um pouquinho aí do foco da minha atenção, eu não memorizei, não gravei. Mas não é difícil de obter, não, desde que, é claro, tenhamos tido acesso a esse número.
Bom, por conta até da divulgação do governador Dória ontem em Brasília e de ameaçar recorrer ao Supremo Tribunal, eu não sei até que ponto a competência seria do Supremo de compra de vacina, pode ser até que de compra de vacina seja de competência do Supremo, mas para aplicação tem que ter a aprovação da Anvisa. Então quem está no centro da briga é o senhor mesmo, briga política ou não, quem está no centro da briga é o senhor. O presidente Jair Bolsonaro é um capitão, é um militar, o senhor é um almirante de altíssima patente, de 4 estrelas, um almirante respeitado no meio militar, e que, exatamente por ser um militar como o presidente Jair Bolsonaro, comenta-se que o senhor poderia pender para o lado dele numa tomada de decisão. Bom, primeiro, eu não acho que o presidente da República seria burro e nem teria chegado a ser presidente da República se, de repente, essa vacina chinesa for a salvação da pátria, que ele não aprove uma decisão da Anvisa que poderia ser favorável claro, se houver resultado positivo da Coronavac, se essa for a vacina que vai salvar o mundo, nem o Bolsonaro, que chegou a presidente da República e por isso não é ingênuo, nem burro, nenhum cara burro e ingênuo chega a presidente da República, e nem o senhor, que é um almirante respeitado dentro do contexto das Forças Armadas Brasileiras, tem história para isso, já disse uma vez aqui, tem palavra, e foi anteontem que o senhor falou isso, nem o senhor seria capaz de influenciar no estudo científico. Acredito eu que seja esse o fato, mas a pergunta é válida, porque estão dizendo que o senhor penderia para uma decisão política do presidente Jair Bolsonaro, e eu acho que aí a decisão é pura e exclusivamente científica. Datena, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua indulgência, a sua consideração para comigo, quando eu fiquei até feliz de você pensar assim, quando você diz que eu sou um almirante de 4 estrelas. Não sou um almirante 4 estrelas, eu sou um almirante 2 estrelas, eu sou um contra-almirante. Foi promovido agora, já foi promovido agora, já tem 2 estrelas. O senhor tem 2 estrelas como contra-almirante e tem mais 2 estrelas pela palavra que tem. Pronto aí. Se não é um almirante de 4 estrelas, tem 2, já tá bom demais. Porque você pensa que é pouco chegar ao almirante de 4 estrelas? Não é. Mas também não é pouco chegar a 2 estrelas. O que se discute aqui não é a patente, o que se discute aí é a isenção em relação à tomada de posição por ser o senhor militar e o presidente militar, que já estão colocando isso em discussão. Só para não perder o nosso precioso tempo com esse detalhe, mas também por dever de justiça com os meus superiores, porque realmente, como você colocou, não é nada fácil ser um almirante de 4 estrelas, é o ápice da carreira em tempo de paz. Então, o meu respeito aos meus superiores, 3 estrelas e 4 estrelas, e eu fico muito feliz e realizado tendo chegado aonde cheguei na Marinha como contra-almirante, portanto, 2 estrelas. Não vamos mais falar de patentes, vamos falar da sua pergunta objetiva. Datena, eu entendo sempre entendi na minha vida a capacidade que nós temos de separar as coisas. O que é relacionamento pessoal, o que é trabalho. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho. Eu fui nomeado, eu fui indicado para me submeter ao Senado 2 vezes, aliás, a primeira vez como diretor da Anvisa no ano passado, e dessa feita agora, em 2020, indicado para diretor-presidente, ser submetido ao Senado Federal, que me aprovou tanto naquela vez quanto nesta vez. E, é claro, nas 2 vezes, a indicação foi do presidente Jair Bolsonaro, e todos os diretores de agência são indicados pelos presidentes que estão no cargo naquele momento. Perfeito? E devo, então, dizer, até como uma tranquilização daqueles que estão nos ouvindo na Rádio Bandeirantes, que não há nenhuma influência, nunca houve nenhum pedido, nenhuma sugestão, nenhuma orientação, nada que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito em relação às minhas atitudes aqui na Anvisa. Em momento algum, inclusive neste momento em que nós estamos vivendo. Motivo pelo qual eu tenho tido, sim, a tranquilidade de trabalhar e de votar de acordo com a minha consciência.
Então, é uma palavra de tranquilidade, eu disse isso ontem, eu estou reiterando agora aqui diante da sua imensa audiência e mantendo realmente a minha palavra, a qual eu prezo muito. Não estamos sofrendo aqui nenhum tipo de influência. Você veja que nós tivemos ontem uma reunião com o governador de São Paulo, foi uma reunião solicitada, o documento que recebemos pontuava uma reunião de cortesia, portanto, nenhum aspecto técnico foi tratado e, consequentemente, também nenhum tipo de pressão foi feita por nenhum tipo de vacina. Essas reuniões são reuniões de rotina. Recebemos, há pouco tempo atrás, representantes do governo do Paraná, chefe da Casa Civil, chefe da Casa Militar, o diretor do Instituto Tecnológico do Paraná, para falar sobre vacinas também. Faz parte da nossa rotina. Agora, não devemos ter mais essa intranquilidade. Já temos muitas na cabeça. Eu acho que o nosso cidadão ele tem que ter, pelo menos, a minha garantia de que essas questões políticas elas não são influências que atuem dentro da agência, dentro dos votos da diretoria colegiada. A agência se pauta por ciência. O presidente Jair Bolsonaro chegou a falar em traição, e só poderia ser do ministro Pazuello, se ele teria anunciado mesmo, como anunciou, a compra de 46 milhões de doses dessa vacina. Ali ele falou que quem manda é ele, né? Mas o senhor está me dizendo que até agora não houve interferência nenhuma do presidente aí. Se o presidente tentasse uma interferência aí, de que forma o senhor reagiria? Datena, eu nunca trabalhei na minha vida, por natureza pessoal, por hipótese. com determinadas hipóteses. Como gestor público, eu sou obrigado a lidar com projeções de cenário, com o que está acontecendo à minha volta, porque eu não posso me dar o luxo de ser pego desprevenido, né, de não ter previsto determinado contexto. Agora, eu acredito também, Datena, que as pessoas elas têm a noção exata umas das outras. Elas percebem exatamente umas às outras as suas próprias características. Eu quero crer que se tive uma indicação do presidente para ser submetido à aprovação do Senado, e se fui aprovado 2 vezes, eu penso que tanto ele, ao fazer a indicação, quanto os nossos eminentes senadores, ao referendá-la, tiveram algum grau de percepção ao meu respeito. Então, é a forma com a qual eu pretendo me conduzir aqui na agência, e já disse isso publicamente, já disse a diversas pessoas, o presidente sabe disso. Essa cadeira que eu estou sentado aqui agora, ela não me pertence, ela não é minha. Eu estou aqui, como todos os outros que me antecederam e como aqueles que virão depois, de passagem, para buscar fazer um bom trabalho. Então, não há absolutamente nenhum cinto de segurança. Eu estou aqui com o meu suspensório aqui, porque senão as calças caem, né? Então tem que botar alguma coisa. Mas eu também uso. Porque não, no programa eu também uso o suspensório. Fica melhor do que o cinto, às vezes. O cinto, às vezes, aperta um pouquinho demais. Enfim, não estou com nenhum cinto de segurança de 5 pontos aqui amarrado, preso nessa cadeira. Eu estou aqui buscando atender ao povo, fazer um trabalho pelo meu país, enquanto Deus permitir. É simples assim. E a pergunta que vem é simples também. Se a China está usando emergencialmente a vacina lá, eu não sei até que ponto, em que escala é a escala emergencial, não sei, não dá para a gente saber, mesmo porque o senhor já deve ter essa informação, mas está com outro departamento. Essa vacina estaria mais avançada que as outras em termos de aprovação pelos protocolos da Anvisa ou não? Datena, eu vou entrar agora num detalhamento da nossa função aqui, que com certeza você vai rapidamente perceber, que é o seguinte: a agência, ela, por ser reguladora dos produtos, vamos dizer assim, não é só de saúde não, tá? Mas vamos falar de saúde agora. A nossa agência regula também mercado. As empresas, elas visam lucro. Ninguém pense que uma empresa desenvolvedora de uma vacina, ela não tenha no seu horizonte um lucro. Ela sobrevive disso, ela paga os seus funcionários com isso, ela se aprimora
com isso. Então, qualquer coisa que a gente fale, nós, diretores de agência, tem um impacto no mercado direto, imediato. Uma palavra nossa, olha, essa me parece melhor, essa outra está mais adequada, esta vai Sobe chegar ação na frente. ou desce ação, né? Sobe ação ou desce ação no mesmo dia. E isso acontecendo, nós podemos, inclusive, sofrer sanções graves, nacionais e internacionais. Eu costumo dizer aqui, meu querido Datena, que se eu mudar a pergunta e colocar de uma forma mais genérica, tem alguma vacina que estaria à frente de outra desses protocolos analisados pela Anvisa? De uma forma mais genérica. Olha, é uma excelente mudança de pergunta e eu me manterei na mesma resposta e vou te dizer por quê e também por motivo técnico dessa vez e não mercadológico, técnico. Vamos ver o que aconteceu recentemente com a vacina Oxford. Ela teve uma paralisação de 6 dias. Ninguém esperava que tivesse, mas também não foi nada do outro mundo. Ocorre em desenvolvimento vacinal. Ela paralisou. Isso pode acontecer com qualquer outra. Daquela vez foi uma paralisação curta, 6 dias. Mas, não sei, nós temos agora o protocolo da Janssen, por exemplo, que está paralisado. Será que essa paralisação vai ser maior, menor? Ninguém sabe. Então, seria até errado dizer, não, olha, essa aqui está com tudo certo, está tudo pronto. Primeiro que não tem nenhuma assim, de fato não tem. Agora, não, essa aqui está mais na frente. Acaba o seu programa, ocorre um evento qualquer, tudo aquilo que foi construído, todo o efeito produzido se desfaz. Então, eu vou voltar, eu sempre cito ele, que eu gostava muito dele. Eu vou voltar aqui ao meu querido Abelardo Barbosa. Só acaba quando termina. Então, quando terminar, nós vamos dizer, está feito. Mas dentro desse aspecto, eu vou lembrar o Shakespeare, já que o senhor gosta de história, né? Eu gosto. Então isso aí não é muito barulho por nada, não? Né? Lembrando uma peça icônica do Shakespeare. Não é muito barulho por nada? Esse é o grande detalhe. Se não tem nenhuma vacina aprovada no mundo, se nenhum país está aplicando de uma forma maciça essa determinada vacina no mundo inteiro, se não tem uma vacina, se o tal de Bill Gates, que além de ser um cabeção, inteligente pra caramba, doa a fortuna dele para pesquisas todo ano e está cada vez mais rico, porque Deus ajuda quem ajuda os outros. Esse cara deve ser mais bem informado que muitos governos que existem por aí, inclusive o nosso e talvez, sei lá, quase todos os outros, que ele doa dinheiro pra caramba. Se esse cara diz que a vacina só vem no fim de 2012, nós não estamos precipitando e politizando uma discussão muito antes do tempo? 2022, provavelmente. Eu não sei bem 2022. O que ele disse. 2022. Ele falou 2022. Hoje eu estou meio alterado aqui. Nas estrelas, nos astros e na cronologia, no tempo. Estou meio alterado aqui. Os dias têm sido intensos, né? Ultimamente é compreensível. Pois é, tá todo mundo. Olha, o mundo não é mais um mundo mesmo. A gente acorda fazendo checklist para ver se está tudo bem. Cada dia você acha que tem um sintoma de coronavírus. Depois, além do checklist, você vai examinar o talão de cheque para ver se tem dinheiro para pagar as contas, vai examinar a ação de bolsa, o outro vai examinar se tem dinheiro para comprar arroz e feijão, o outro vai examinar se tem passageiro para andar no táxi dele, então, cada um com seus problemas, mas que o mundo não é mais o mesmo, não é. Então, desde já eu me autodesculpo pelo erro das estrelas, dos astros e da alteração do tempo. O Bill Gates falou assim, até 2022 vocês podem tirar o cavalo da chuva, e a OMS também chegou a comentar isso, que não vai ter vacina. Então, se não tem nenhum país com uma vacina aprovada até agora, o Trump queria aprovar a vacinação antes do dia 3 de novembro por causa das eleições. Ele é o cara mais importante e influente do planeta, e não conseguiu. Se não tem aprovação de vacina nenhuma, essa discussão não é meio, para usar o termo que cabe para vacina, meio inócuo? O Datena, você pegou aí a Inglaterra, né? Você pegou o William Shakespeare, né? Buscou lá na grande ilha
próxima ali da Europa. Então, deixa eu pegar uma carona com você para a gente tentar falar um pouco dessas alterações, né, que você citou, que está um período muito cheio de alteração, de fato, né, está assim. Vamos falar de um outro inglês, vamos falar de Winston Churchill. Tá? Na época, na Segunda Guerra, entre as imortais declarações de Winston Churchill, uma delas ele disse o seguinte, que vivesse o Império Britânico 1000 anos, no futuro diriam que aquela foi a melhor hora deles. Ele se referia a toda a tribulação que a Inglaterra sofreu durante a Segunda Guerra. A ameaça de invasão, os bombardeios com a V1 e com a V2, a importância de retirar com segurança 300 mil homens das praias de Dunquerque, depois lutou sozinho contra o nazismo, sem apoio de Ganhou a guerra. Ganhou a guerra. Os americanos não queriam participar da guerra. Os Estados Unidos queriam que o Hitler acabasse com o comunismo. Esse era o objetivo. Acabasse com, dominasse metade ali da Europa, eles ficavam com o restante do mundo. E por isso que não entraram na guerra. Só entraram na guerra quando houve aquele ataque covarde a Pearl Harbor, aí eles entraram na guerra, porque até ali não entraram na guerra. E o Churchill tem frases belíssimas, eu vou só lembrar, porque eu adoro o Churchill. Eu só tenho oferecido ao meu país sangue, suor e lágrimas, mas a melhor deles é que um cara, quando eu bebia muito, eu usava muito essa frase. Ele estava numa recepção e aí um ministro da Índia estava com ele falou assim, você não quer tomar um uísque? Aí o cara falou assim para ele, não, os leões só bebem água. Ele falou assim, mas os asnos também. Então o Churchill era brilhante com as frases. O Churchill era genial. Mas o senhor pode continuar. Foi muito legal lembrar dessas frases do Churchill. Eu adoro. Concordo, e você citou aí uma que eu já não lembrava mais. Essa aí eu confesso que eu tinha me esquecido. Não é isso? Esqueci. Essa frase realmente é muito boa e ele era um adepto tanto do uísque quanto dos charutos também, né? Um grande fumante de charutos. Morreu com 93 anos de idade, novinho em folha. Eu, como regulador e como médico, eu vou ter que parar de te acompanhar nessa sequência que você foi e outra coisa, ele ficava deitado quase que o dia inteiro. Aí perguntaram para ele, ministro, mas como é que o senhor mantém a forma física e tal? Olha, minha filha, ele falou para a repórter, eu, de preferência, fico deitado, mas quando não posso, como agora, eu sento e ando quase nada. Quer dizer, ele era exatamente antítese do que se fala, do que se prega em termos de bem-estar físico. Né? Ele fazia tudo errado e foram examinar o fígado dele, e o fígado dele era de uma criança de... Eu tenho a impressão que ele fingia que bebia uísque e bebericava o uísque, acho que é isso. Mas faça tudo diferente do Churchill fisicamente, mas ocupe-se das ideias dele, que foi, para mim, depois do Lincoln, o maior estadista de todos os tempos. Mas vamos continuar, se essa discussão é uma discussão fora de hora e que não cabe nem para o presidente, nem para o governador de São Paulo, porque não tem vacina nenhuma aprovada, por que tanta discussão até agora? E vai no bojo uma pergunta. O governo brasileiro, se não me engano, já comprou vacinas de Oxford. Não sei se comprou. Se não está aprovada pela Anvisa, então por que o governo comprou a vacina de Oxford se comprou? Vamos lá. Então, só para concluir o raciocínio aí da frase do Churchill. Aquele era um momento de grandes problemas, de grande atribulação, e justamente ele viu na dificuldade a oportunidade. E, de fato, aconteceu. O povo se uniu, medidas foram tomadas, e a Inglaterra emerge ao lado de todos os aliados como vitoriosa na Segunda Guerra Mundial. Esse momento que nós estamos passando é um momento que o mundo inteiro sofre aquilo que nunca sofreu, uma pandemia em tempos de globalização, uma pandemia carreada por aeronaves, navios, meios de comunicação, meios de transporte, melhor dizendo, extremamente velozes e de abrangência mundial, coisa que não havia antigamente. Então, termos dificuldades é aquilo que era para esperar mesmo, entendeu? Se nós fôssemos esperar um mar tranquilo, nós estaríamos tendo uma visão rósea, nós estamos no Outubro Rosa, ok, mas a visão não pode ser rósea assim em relação. Então, teremos dificuldades, teremos complicações, teremos uma série de atribulações.
Agora, quero crer que isso aí, no final, nós vamos olhar para o passado e daqui nós vamos sair bem mais fortes. Objetivamente, na sua pergunta, e sem fugir dela, não é também o meu estilo, o que eu penso, Datena? Não dá para comparar o tempo que não havia nada disso de pandemia e que um protocolo de vacina levava 10, 15 anos. Nós tivemos aí a da cachumba, levou uns 4, 5 anos para desenvolver. Só que agora, o que aconteceu? Tudo isso ficou para trás, o mundo evoluiu, as tecnologias evoluíram, e hoje em dia foi possível, sim, lançar mão de plataformas que já estavam, vamos dizer assim, inicialmente estabelecidas até para outros agentes virais e fazer as adaptações cabíveis para o vírus atual, para o novo coronavírus. Ou seja, o mecanismo não mudou muito, mudou o inimigo. Então, o tempo, é claro que encurtou. Sem querer, tanto sem querer usar as 4 estrelas que eu não tenho, só tenho 2, como também sem querer discutir com Bill Gates, que, como você bem colocou, é realmente um dos grandes gênios da atualidade, mas dizer somente 2022 me parece um pouco demais. Eu continuo acreditando nas expectativas referentes ao ano que vem, aos primeiros meses do ano que vem. É isso que nós temos visualizado aqui na agência. Então, vou cometer aí mais essa ousadia de ter um posicionamento agora aqui público diferente do nosso querido e admirável, claro, senhor Bill Gates, no seu trabalho, tanto de desenvolvimento tecnológico, como também você aí trouxe a face humanitária do Bill Gates, que não pode ser de modo algum desconsiderada. Eu acredito em ano que vem, Datena, eu acredito em primeiros meses do próximo ano. Bom, o senhor é o centro da discussão, mas a pergunta que eu faço, até que ponto a Anvisa pode autorizar ou não compra de alguma coisa de vacina? Porque, ao que me consta, os governadores estão ameaçando entrar na justiça para pedir a compra desse lote de 46 milhões, né, junto com o Dória, que quer entrar no Supremo. Mas até que ponto a Anvisa realmente responde por compra de vacina e passa pela Anvisa a compra de vacina? É bom isso ficar bem claro. Então, vamos lá, deixando claro como essa água aqui que eu estou bebendo. A Anvisa não compra nem um comprimido de aspirina, nem um band-aid, nada. As compras são compras dos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, onde estão ali os ordenadores de despesas públicas que vão comprar os medicamentos, os insumos, os equipamentos para as políticas de saúde dos seus respectivos governos, federal, estadual, municipal. Então, a Anvisa não compra absolutamente nada. A agência reguladora, ela vai regular o desenvolvimento, ela vai regular o mercado da sua competência, tem várias agências, cada um regula o seu, e nós vamos fornecer os atestos. Agora, depois, quem vai decidir o que comprar, em que quantidade e quando, não somos nós. Esse trabalho não é nosso e posso dizer que com o trabalho que temos, já temos muito trabalho. Então, temos que fazer direitinho e deixar essa parte das compras para quem de direito. Tem uma pergunta que parece boba, mas ela é interessante. Às vezes as perguntas mais bobas são as mais interessantes. Porque você deixa passar. Por exemplo, não é possível a Anvisa aprovar qualquer vacina sem que o determinado país que esteja produzindo essa vacina aprove essa vacina lá e use essa vacina lá também em termos de vacinação em massa, não é? Isso é impossível. A Anvisa aprovar um protocolo aqui de um país que não aprovou o protocolo lá e não está vacinando lá de uma forma maciça, em qualquer lugar que seja. Na Rússia, no Afeganistão, nos Estados Unidos e na China. Até aí está certo ou não? Datena, não necessariamente. Tá? E do mesmo jeito que, por exemplo, não precisa estar desenvolvendo a vacina aqui no Brasil para ter o registro. Vamos imaginar que o país lá, X, ele desenvolveu a vacina no seu próprio país e ele chega para nós e diz assim, Brasil, eu gostaria de registrar o meu produto que eu desenvolvi aqui no meu país, eu quero registrar aí no Brasil. Ele vai mandar a documentação, vai mandar tudo aquilo que nós precisamos e vamos decidir se registra ou não aqui no Brasil. Se for registrado,
pode ser aplicado aqui no Brasil. Então, na mesma linha, porém ao contrário, pode sim, não é impeditivo, que um país desenvolva os testes em outros países ou em outro país, monte uma linha de produção e destine toda a sua produção ao mercado externo. Não há uma razão sanitária e regulatória para que isso não seja considerado válido. Então, essa possibilidade, por mais curiosa e diferente que ela possa parecer, ela existe. Como mais uma plataforma se aliou à nossa entrevista, é uma plataforma importantíssima, que é o site UOL, né? O maior site do país, e a pergunta tinha sido feita antes do site UOL estar com a gente, eu vou repetir. Até agora não houve interferência do presidente da República na sua atuação como presidente da Anvisa, nem nesse caso da Coronavac, que é o assunto em questão, e o senhor acredita que, por conhecer o presidente há algum tempo, e pelo presidente conhecê-lo bem, o senhor acredita que não haverá essa interferência? Eu estou repetindo a pergunta porque, já que essa outra plataforma se uniu a gente, não só pelo fato dela ser importante, é importante porque é nossa parceira. Então é por isso que eu estou repetindo a pergunta. Claro. Sim, a pergunta está sendo repetida exatamente como dantes, ou seja, é a questão de influências e pressões, é isso? Exatamente isso, do presidente da República. A resposta é a mesma dada anteriormente. Aliás, eu seria completamente digno de internação em alguma instituição nosocomial se eu tivesse, psiquiátrica, se eu tivesse, há 5 minutos atrás, dito A e agora, diante da pergunta, dito B. Entendeu? Então, mantém. Olha, tem que internar muita gente nesse país, então, viu? Porque o cara fala sentado, ele não sustenta em pé, viu? E não é questão de doença psicológica, não. Hoje em dia, ou tinha que internar muita gente ou prender muita gente. Pode ser, Datena. Então, olha, mantida a resposta dada anteriormente, não há esse tipo de influência, nunca houve pedido, nunca houve ordem, nunca houve, nem poderia, nunca houve nada nesse sentido. Tem sido sempre pautado em lisura e nada além. Aquilo que eu já falei antes. Relações interpessoais, uma coisa, relações de trabalho, outra coisa, e os seres humanos sensatos e maduros sabem efetuar a separação que é devida. Está encerrada a pauta com uma última pergunta, porque eu tinha que entregar às 11 e só tenho um minutinho para responder pela sua assessoria. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com o senhor, que é sempre um bom papo. Mas o grande detalhe é o seguinte, o senhor acha que essa discussão da vacina ser obrigatória, ela teria que resposta? O senhor acha que a vacina necessariamente tem que ser obrigatória? A minha resposta, eu já dei essa pergunta também, foi feita há algum tempo atrás, e vou dizer para você agora também, o meu horário também está ficando bastante apertado, eu tenho uma outra agenda daqui a pouquinho, então vou te dizer, o Brasil ele é referência internacional em adesividade, em logística, tudo que se relaciona com campanha vacinal. Então, a nossa população, ela, por tradição, ela adere às campanhas de vacinação. E eu, Datena, eu acredito, embora de formação militar, falamos sobre isso agora há pouco, aonde quem manda pode, obedece quem tem juízo, não é isso? É o jargão que a gente fala, mas eu acredito nesse campo, no campo do convencimento e no campo da informação. Eu aposto todas as minhas fichas em veículos de comunicação de grande amplitude, como este que estamos falando agora, a Rádio Bandeirantes e todas as outras, os jornais brasileiros. Eu acredito em trabalho transparente, eu acredito em clareza e firmeza de propósitos para que a população se sinta segura e, antes de ser obrigada, compelida, constrangida ou qualquer outra coisa, a população busque essa vacina. Ela vá aos postos e diga, eu quero ser vacinado porque eu adquiri a confiança necessária para ser vacinado. Eu acredito nisso. Decisões pautadas em lei, obrigatoriedade, não obrigatoriedade, podem existir. Legislação contempla, já foi recentemente levantado isso aí. Mas eu, pessoalmente, acho o seguinte, o paciente ele tem que desejar o tratamento, ele tem que querer a cura, ele tem que buscar por ela, demandar o agente público nesse sentido. Convencimento, meu amigo Datena, é nisso que eu acredito, sinceramente.
deva a população ter, primeiro, tranquilidade, segurança nas suas informações e, no final, vá voluntariamente desejando ser vacinada. Isso, inclusive, como médico, a imunidade desses pacientes estará muito mais preservada do que simplesmente um ditame legal obrigando pessoas a fazê-lo. Mas, se ainda assim o for, meu amigo da Atena, foge do escopo da Anvisa. Eu apenas revelei aqui uma opinião de cidadão, uma opinião pessoal. Muito obrigado. Hoje eu realmente... Almirante, foi um prazerão conversar com o senhor. Um abraço grande, conversar com o senhor é sempre um prazer. Muito obrigado por tudo. Abraço. Obrigado, Atena. Obrigado. Tchau. Tenha um ótimo dia, saúde acima de tudo.